para esse painel, diferente dos outros, eu preparei só uma pergunta de abertura, então o resto é com vocês. Conto com vocês ali no slide, hashtag PCamp para mandar as perguntas. Mas eu vou abrir com uma pergunta já... Aliás, primeiro, antes de abrir com uma pergunta, acho que era legal vocês se apresentarem, principalmente Yolanda e Gabi, que chegaram no evento aí, que não participaram de nenhuma outra talk. Bom, eu sou a Gabriela Lima. Hoje eu estou à frente do time de Product Management no 5º andar. Participei o ano passado do PCamp e hoje estou aqui para discutir esse tema polêmico, mas importante, de aprendizagem em produto. Eu sou Yolanda Vieira, sou diretora de tecnologia e produto na Sambatec. Meu background é técnico em ciência da computação, então fui para a Samba como PM e depois, com a mudança da dinâmica da área, eu acabei assumindo toda a diretoria e vim aqui contribuir com vocês muito com os erros que, como PM, eu cometi na minha carreira, mas também que, como líder e na diretoria, eu vi pessoas cometendo também. Eu sou Marcel, sou fundador do Product Camp e eu também lidero um laboratório de inovação na Cato, que é uma empresa do grupo SIC da Austrália. Lá a gente está tentando criar novos modelos de negócio com produtos inovadores e a gente já matou um produto e a gente está tentando lançar o segundo agora. Tem uma pegada bem bacana e tem muitos erros e acertos aí pela carreira para compartilhar. Bacana. Então, para abrir a introdução, assim, bom, a gente fala muito que a área de produto é uma área amigável a erros, né? Que a gente tem que saber construir as coisas a partir de erros. A gente sabe que coisas que a gente coloca no ar dão errado mesmo e isso é esperado. Mas, por outro lado, dá para chamar esses erros de erros do bem, assim, né? São erros que a gente sabe que são parte da nossa profissão. Mas, por outro lado, tem outros erros que não são tão do bem assim, que são mais críticos e tudo mais. E a gente tem que ter algum critério para saber separar o que é um erro mesmo. Pô, isso aqui a pessoa errou de fato, ou isso aqui não, é um erro de aprendizado, é um erro, enfim, natural da profissão. Queria que vocês comentassem com a gente um pouco dos critérios que vocês usam para separar esse tipo de erro. O que é um erro para vocês, o que não é, o que é parte do jogo, enfim. Fiquem à vontade. Bom, ninguém vai se voluntariar. Vamos lá. Eu acho que tem uma parte mais óbvia, acho que falando em erros intoleráveis, naturalmente a gente passa por questões de valores. Acho que eu não vou entrar muito aqui, mas acho que tem coisas que são deal breakers, então tudo que passa por uma eventual falta de transparência, seja com o time, seja com o cliente, ou qualquer indício que você tenha agido de má fé, ou que você tenha escondido, ou se você saiba que algo pode acontecer e você tenha de alguma forma manipulado algo ao seu favor. Acho que isso, estou partindo do pressuposto que a gente está na mesma página de questões de valores. Acho que a pergunta vai mais um pouco na linha de efetivamente iteração de produto e que isso envolve você aprender com os seus erros e acertos. Acho que, não quero filosofar muito, mas acho que passa um pouco da semântica de o que você considera um erro. Da mesma forma como em produto a gente fala muito o que é uma entrega. Lá a gente brinca e criou recentemente o code que o deploy o learning é o teu melhor deploy, então não é só colocar as coisas em produção, o seu objetivo é aprender e validar uma hipótese. Da mesma forma como, olhando para o erro e fazendo um paralelo, eu acho que erro, de alguma forma, é o que você teria condições de ter previsto e não fez. Então, a gente sempre olha para trás e acho que num ambiente que está crescendo e evoluindo relativamente rápido, você tem que ser dinâmico o suficiente para mudar. E a gente, olhando para trás para as nossas entregas de produto, a gente sempre se pergunta, a gente fez a melhor decisão com as informações que a gente tinha na época? E a gente se precaveu para que isso aconteça? E, naturalmente, acho que a gente não vai errar, porque a gente vai tentar prever os riscos e o que a gente está tentando validar. E eu acho que tem formas de fazer isso culturalmente que te previnam que seu time seja forte o suficiente. Acho que passa muito por cultura e o mindset das pessoas. E até mesmo por rituais que blindem um pouco dos riscos do que você está colocando no ar. Então, algumas coisas que a gente faz lá que nos ajudam, então, exemplos assim de cabeça, mas... o próprio ritual que a gente tem, que a gente chama de Pair Product Management, garante que tudo que você vai colocar no ar, ou uma decisão que você vai tomar, passe por pelo menos 2 pessoas, então, com outras realidades, que eventualmente estão em outras tribos. Acho que a gente traz muitos stakeholders e outras áreas para opinar e dar input no que a gente está construindo. Acho que, para além de, naturalmente, ter teste com o usuário e tudo, acho que o fato de você documentar as suas tomadas de decisão
ajudam muito a garantir que dificilmente você vai ser pego no escuro ou alguém não olhou e não comentou. A gente tem esse ritual, acho que não é nada muito complexo, a gente tenta não ser muito burocráticos, mas a gente escreve sempre o que você está querendo validar, o que essa feature ou essa mudança de negócio vai te trazer, acho que para o bem e para o mal, assim. Então, tem coisas que você sobe e você já sabe quais são os riscos. Você vai dizer, olha, eu espero que essa métrica caia, mas essa aqui suba e isso compense. A gente tem um risco, eventualmente, uma reação do cliente A ou B, e eu quero que CX esteja preparado. Ou financeiro, tem que estar atento. E eu acho que, como PMs, a gente, em alguns momentos, se traz muito a culpa ou a responsabilidade de mapear todos os fluxos, interdependências. Você fala, caramba, isso eu não vi, eu não pensei que impactava ali. E eu acho que isso é uma responsabilidade muito, nós até como líderes, de pensar na organização forte que garanta que tenha mais pessoas pensando e que minimize um pouco desses erros, assim. E acho que, naturalmente, um outro pilar muito forte é você ter uma visão sistemática de acompanhar resultado e número. Então, lá a gente amadureceu muito no último ano, assim, desde a gente olhar quais são as métricas que toda semana a gente olha, reporta, e isso naturalmente faz com que você descubra os erros mais rápidos. Que você olhe as suas hipóteses, retome e fale, eu coloquei no ar, o que eu esperava é isso, na verdade aconteceu aquilo, e aí não é um erro, acho que as pessoas estavam combinadas no jogo. E se você fizer entregas menores e criar menos monstros, você criar um erro de 6 meses, ele custa muito mais caro do que um teste com uma amostra menor de clientes, assim. Mas eu acho que tem um pouco a ver com como que o sistema te protege e a gente cria um mindset certo. Mas eu chamaria de aprendizado tudo isso que foi previsto e que estava na conta do que você quer validar dentro de um risco controlado. Acho que, com certeza, passa muito por valores e pilares culturais da organização, assim, da empresa, que é a parte bem óbvia mesmo que a Gabi começou falando. Então, quando a gente fala de critérios para erros aceitáveis e erros inaceitáveis, a gente tem que passar pela cultura que a gente está inserido, assim. Então, eu, por exemplo, já trabalhei trabalhei na IBM já. E no meu check-in, na primeira semana, eu ouvi assim, olha, o processo existe para te proteger, opera dentro do processo, não arrisque, nunca, porque aí você vai estar protegida, aí você nunca vai errar e vai dar tudo certo. Na Sambatec, eu vivo o oposto completo disso. Então, a Sambatec, pelo perfil de founder e de cultura e de time que a gente foi construindo, é uma empresa que tem uma tolerância muito alta a erros, assim, muito alta mesmo. Isso pode ser bom e ruim, assim. Então, lá, dificilmente, a gente entende muito que se você subiu algo que quebrou algo muito crítico em produção, se a gente tiver que mexer em hotfix, tiver que fazer rollout, enfim, a gente subiu uma experiência que o usuário não conseguia entender, isso é parte do processo, assim, é parte do aprendizado. E se for algo bem crítico, já aconteceu de uma pessoa entrar e mexer no apontamento de DNS e tirar a nossa plataforma do ar. Assim, era um estagiário, então nada aconteceu com ele, isso virou uma piada interna, enfim, acho que era culpa do processo, não era culpa do estagiário. Então, a gente entende muito dessa forma. Dito isso, assim, então, eu encaro muito esse tipo de erro como aprendizado, mas eu acho que tem o outro lado, assim, então, sem querer entrar demais no que é valor para cada um, que é ética para cada um, passa pela motivação do erro, sabe? Então, muitas vezes a gente tem muita autonomia e às vezes tem poucos dados para tomar decisões, e cada pessoa, quando está tomando uma decisão, tem uma agenda ali pessoal, vamos dizer. Então, se a condução, se os MEIs eles não são feitos da forma mais transparente, se existe uma tentativa de manipulação para poder cortar caminho numa discussão que às vezes vai ser longa, vai ser dolorosa, enfim, mas se a pessoa mente para chegar no resultado, eu acho que realmente é um deal breaker. E eu acho que o outro ponto é quando esse tipo de erro não existe uma responsabilidade, uma clareza, assim, do que está acontecendo, e isso gera um ambiente tóxico para o time. Então, eu acho que esse tipo de erro, numa cultura de alta tolerância a erro, como a que eu estou inserida, são os erros, os únicos que eu classificaria como não aceitáveis, assim. Quer complementar? Ou... Se puder refazer a pergunta, que eu acho que se não posso comentar outro assunto. Qual era a pergunta mesmo?
qual que é o teu critério lá na Cato para decidir o que é um erro como parte do processo, ou tipo, a gente está aprendendo mesmo, e o que é um erro crítico, assim? Até se tu puder dar um exemplo, falar, a gente já matou um produto. Foi um erro, não foi? O que rolou ali? Então, beleza. Às vezes a gente mata um produto não por erro, às vezes é uma decisão estratégica puramente. Então, no nosso caso, a gente estava construindo um produto que a gente é um time de inovação, então a gente está tentando encontrar um novo mercado e desbravar novas fontes de receita. Nesse caso específico, a gente estava criando um produto que ele pode ser parte de um produto ainda maior, no qual a gente preferiu despriorizar esse produto, ou seja, ele tinha nome, tinha um site já, tudo, a gente matou tudo isso, e vai pegar o protótipo que a gente fez e encaixar nesse produto maior, que acho que não vale comentar aqui, mas é um produto maior que ele faz parte da jornada do cliente desse produto maior. Então, não foi nenhum erro, foi simplesmente uma decisão estratégica. Lá no Lab, o erro é super motivado, óbvio, é incentivado a você errar, mas você errar com consciência, como a Gabi falou, você planejar hipóteses para você conseguir errar, não é simplesmente o erro pelo erro. A gente tenta contratar seniors e pessoas que já erraram muito, mas que não vão trocar um DNS e cair. Então, a gente tenta, obviamente, é uma equipe menor, não é a empresa inteira, mas, por exemplo, no Viva Real, a gente tinha uma cultura que não era um processo, mas era uma cultura no qual a gente levava um planejamento nosso do que a gente queria fazer e colocava numa reunião de produto, apresentava durante 10 minutinhos e pegava feedback de todo mundo de produto, de outros squads, para mapear a dependência, ver o que ia dar errado, proposta de valor talvez não estivesse bem definida. Então, tudo isso ajuda a mitigar erros, né? Então, se você planejar mitigando o erro já é bom. E errar, ok. Agora, você errar, tem que saber bem ali onde errar e quando errar. Acho que passa também um pouco do que ele falou por alinhar a expectativa do que você está querendo validar, né? Eu acho que matar um produto já é um endgame de uma estratégia que provavelmente já passou por outras decisões anteriores, mas lá a gente sempre se pergunta o que você está querendo testar, assim? Você está convencido do quê e você quer olhar o how, de como entregar isso e a execução, ou não? A gente ainda nem sabe se esse é um possível caminho e a gente sempre se pergunta, isso é algo que a gente tem que estar desconfortável para dar um rollback e jogar fora? Você está construindo algo que, se a gente tiver que jogar fora no final do quarter, não vai te doer, a gente vai estar confortável em ter descoberto que não é por aqui, que a gente colocou o mínimo de esforço possível para validar uma estratégia. Ao passo que, em outros casos, a gente fala, não, isso aqui a gente já sabe, a gente tem que fazer da melhor forma, ou isso tem que ser escalável, isso tem que parar de pé quando a gente estiver X vezes maior. Então, acho que passa um pouco por esse alinhamento também de o que você está querendo validar. Pode falar. Não, acho que é bem por aí. Por exemplo, lá no Viva Real também a gente teve um erro gigante, que eu fui um dos principais caras que errou isso. A gente sabe que para buscar imóvel é muito importante a localização. Então a gente queria que as pessoas buscassem por rua, buscassem por pontos de referência como shopping, praça, metrô e etc. E a gente focou muito numa solução e não exatamente em como testar várias soluções diferentes. Então a gente focou muito em usar aquela Google, eu esqueci o nome da API agora, mas é uma API de localização, Google Places, obrigado, do Google, no qual você coloca qualquer ponto de interesse, qualquer rua, e ele retorna uma latitude e longitude para você calcular e plotar tudo que está lá dentro. O problema é que tinha tantos problemas de técnicos ali. Se você digita Pinheiros, aparece a cidade de Pinheiros, a estação Pinheiros, o metrô Pinheiros, a rua de Pinheiros, o bairro Pinheiros, tudo que tem Pinheiros no meio, e o usuário fica perdido, ele não sabe o que é o quê. Mesmo que a gente colocasse uma tag, um ícone, ele não sabia o que era o quê. E qual foi o problema disso? A gente focou em usar o Google Places, a gente não focou em resolver o problema. Isso foi um erro gigante, assim. E eu sei que depois que eu saí, toquei em outros projetos depois, a gente chegou a construir um squad lá, a gente chegou a convencer o board inteiro que isso era incrível. E quando a gente mostrou para a empresa a solução, era incrível, todo mundo, uau, vai revolucionar, mas na verdade quando foi para o usuário, fiasco. Então, tem forma de você mitigar o erro se a gente testasse isso com o usuário. Então, a gente não teria errado de uma forma tão grotesca se a gente tivesse simplesmente testado. Boa, eu vou passar para a próxima pergunta. Como apresentar erros de produto para a diretoria e C-level? Então, enquanto diretores, se eu sou do time de vocês, eu cometi um erro, como é que vocês querem que eu diga isso para vocês? Enfim, considerando o erro já como, eu não alinhei a expectativa, coloquei no ar e errei, qual a melhor forma de eu falar isso para vocês? Acho que
eu estou batendo muito no ponto, estou sendo um pouco repetitiva com rituais, porque eu acho que quando você tem o mindset certo num time pequeno, as coisas acontecem organicamente. Acho que à medida que você cresce, você precisa ser um pouco mais sistemático para garantir que as pessoas que cheguem entrem em rituais. A gente lá, por exemplo, fala semanalmente, a gente reporta para todo mundo em uma frase o que você está esperando, o que você aprendeu. Pelo menos mensalmente a gente divide e manda para a empresa inteira, learnings lá, tem lá, a gente força que a gente pare e pense. Acho que, não lembro agora de cabeça, mas alguém do Google fala essa frase: você não aprende pela experiência, como a gente fala, você aprende refletindo sobre uma experiência e possivelmente compartilhando ela com outra pessoa. Então, acho que o ato de você parar e formalizar isso ajuda. Então, a gente já tem o tempo inteiro, todo mês, pelo menos, dizendo: isso aqui saiu diferente do que a gente planejou e a gente está mudando de caminho. A gente aciona muitas pessoas impactadas para dizer: é maior do que a gente pensava. Acho que a gente tem, historicamente, óbvio, erros maiores de estratégia. A gente sempre se olha para trás. Poderia ter sido menor, a gente poderia ter chegado no mesmo lugar com menos esforço, poderia ter sido mais rápido, ou a gente convergiu muito rápido, a gente precisaria ter divergido, tinha outras formas de resolver o problema. Mas acho que a gente aprende, a gente compartilha muito. Então, semanalmente, já chega antes, acho que a gente já vê o prelúdio, já começa a ter o gato subir no telhado, ele vem antes. Semanalmente, isso, pelo menos uma vez por mês, a gente formaliza de fato os nossos erros ou aprendizado, e a gente incentiva que o seu papel, mais do que resolver o seu time, é alavancar o aprendizado das outras equipes também. Acho que aí, juntando um pouco com o critério de como que você julga a boa intenção, qual que é a agenda por trás, acho que parte por legal. O seu time mandou mal, você achou que deveria ter feito uma outra estratégia de desenvolvimento, ou esse cara ficou grande, o que você vai fazer com isso? Além de fazer a tua retrospectiva, contar para as outras pessoas, acho que tem uma responsabilidade de garantir que outros times não errem e que você está levando isso para frente. Aí, naturalmente, a gente incentiva muito. Isso é bem visto desde que você tem um plano de ação. A gente aprendeu, o que a gente está fazendo é isso, e nas próximas a gente vai adotar a postura A ou B para isso. Então, a gente compartilha muito o freestyle, e aí eu acho que parte pelo pressuposto que você não está compartilhando um erro, você está falando o que você aprendeu, e ganhando a cadência de uma vez por semana, uma vez por mês, os erros não são tão gigantes e grotescos, eles vão ficando menores, assim, e mais acionáveis por muita gente pensando ao mesmo tempo naquele tema. E não são surpresa, né? Acho que quando você tem uma cultura forte de liderança, você vê chegando, assim. Então, você está com os seus PMs one-on-one semanal, você vai acompanhando o processo de tomada de decisão deles. Então, qual que é o racional, quais são os dados que eles estão usando para tomar aquela decisão. E aí, no meu caso, eu tenho one-on-one semanal com o CEO, eu já estou levando para ele. Então, assim, isso vai acontecendo organicamente. No final, se isso acabar ser um consenso que tomamos decisão errada, fomos pelo caminho errado, eu acho que vai acabar sendo algo bem construído e já conhecido por todo mundo, assim, para não ser surpresa para ninguém. Eu concordo. Acho que com alinhamento constante, se a empresa estiver comprada, o board estiver comprado, os C-levels, etc., a culpa não fica em você. Então, acho que a Dé perguntou aqui no slide, como você reconstrói a confiança. A confiança, na verdade, é construída na forma que você apresenta e consegue o buy-in das pessoas, não quando você erra. Porque se eles acreditaram e apostaram no que você estava criando, na sua aposta, na verdade, eles também apostaram errado. Então, você não perde, de fato, uma confiança. Claro que se você errar 10 vezes, alguma coisa está errada, mas normalmente isso não acontece. Então, acho que o alinhamento prévio vale mais a pena do que simplesmente mostrar o que errou. E mostrar o que errou e falar de aprendizados para a próxima vale a pena, mas também falar como resolver o erro vale a pena e trazer opções, às vezes. Então, vamos despriorizar, vamos matar, vamos pivotar para alguma coisa. Acho que esse é o mais importante na hora que você apresenta o erro. Já dá opções de solucionar aquele erro específico. Legal. Como tem bastante pergunta, eu vou direcionar um pouco melhor, e aí cada um responde uma, mas se quiser fazer follow-up, fiquem à vontade, o palco é de vocês. Mas é que tem bastante coisa legal aqui, então acho que vale a pena a gente passar por todas. A primeira, como veio direcionada, eu vou fazer para ti, Gabi. Gabi, você comentou sobre Pair PM no quinto andar. Pode detalhar um pouco mais como funciona? Isso é algo que vocês também usam para formar PMs que são mais júnior? Acho que sim, com certeza. A gente começou a fazer isso organicamente e a gente tentou formalizar, até pensando nas novas pessoas que iam chegar no time, que elas garantissem
que isso estava nas regras. Então, se você fez alguma coisa e ninguém está sabendo e ninguém tem visibilidade, acho que volta nos nossos critérios de que o combinado era você olhar suas alternativas, o combinado era você pegar input de mais pessoas. Então, a gente fez esse combinado, normalmente a gente marca pelo menos 2 pessoas, a gente tenta usar pessoas de outras tribos ou que tenham realidades mais longe e tentar mesclar, tem um pouco de o que você está querendo validar. Então, problemas muito complexos, se você trouxer alguém de paraquedas, acho que é difícil dele de fato te ajudar ou dar inputs relevantes, ao passo que tem coisas que você quer ver, ou texto, ou mensagem, ou a sua proposta de valor, com alguém que esteja mais neutro. Então, a gente usa muitas vezes, quem está chegando no time, eu falo, cara, manda para essa pessoa, ela não tem o nosso viés, ela não tem o entendimento que a gente tem aqui, vê se ela entenderia, assim. Então, acho que esse balanço cabe como incentivo. Às vezes a gente está mais ativo, a coisa desanda, a gente lembra, galera, quem que viu isso? Isso aqui está saindo, e aí não sou eu ou alguém do time, que outras pessoas que você confia ou com quem você compartilhou, quem é que já viu isso? E aí acho que fica também muito mais descentralizada a gestão e o trabalho mais colaborativo, o que não quer dizer menos accountability ou menos responsabilidade. Acho que sua responsabilidade é sua de coletar um input, voltar e recomendar, mas a gente tenta formalizar que pelo menos cada nova funcionalidade ou novo projeto passe por 2 pessoas. A gente fala é o mínimo, mas é muito comum que tenham mais. E tem uma série de rituais, então design tem... acho que estou vendo a Tati aqui, mas tem alguns designers. A gente tem rituais em design, então eles criaram um design jam agora que traz outras pessoas para a mesa. A gente tem design critique, que naturalmente faz com que outros times vejam o que alguém está produzindo. Mas eu acho que volta no lance que eu falei de sistemática e intencionalidade, de criar processos que não é processo na palavra ruim, acho que ritual parece um pouquinho mais light, mas na verdade a gente combinou que você não vai fazer nada sem outras cabeças criticarem e fazerem o advogado do diabo, assim. E a gente recomenda, então eu falo muito, fala isso com alguém, ou fulano vai ser crítico nisso, ou ele tem uma opinião diferente, bate bola com ele, assim. Então acho que a gente se ajuda bastante nesse sentido. Legal, tem uma próxima aqui, pedindo um caso de alguma coisa que vocês lançaram, assim, caso de backfire, assim, de usuários, com uma feature lançada ou modificada, como que vocês trataram esse caso? Então, beleza, criamos esse ambiente seguro, passa por todo mundo assina, todo mundo responsável, lançamos, cara, deu tudo errado, enfim. Se vocês tiverem, claro, algum caso que possa ser divulgado, como é que vocês trataram, como é que vocês pensaram, que opções vocês tinham, enfim. Acho que o principal é a gente conhecer um pouco da maneira de vocês pensarem, assim. Eu posso comentar um. Também no Viva Real. A gente criou uma página lá, que era a página de condomínios. Então, ela é uma página que, se você digitar o endereço do condomínio que você mora, do prédio que você mora, rua e número, provavelmente você vai achar o Viva Real como um dos primeiros posicionados. Quando você entra, você consegue ver todos os imóveis que estão sendo alugados, disponíveis para alugar, na verdade, e todos os imóveis que estão disponíveis para compra. Aí você consegue comparar preços, ver se você está pagando o aluguel justo, etc. Qual o problema disso? Normalmente, os corretores não gostam de divulgar o preço, ou desculpa, não gostam de divulgar o número do apartamento, o número da rua, daquele condomínio. Então, eles mandam o endereço, por exemplo, Rua Fradique Coutinho, sem o número. Só que nos softwares que eles disparam, são softwares agregadores, que eles colocam o número, só que eles colocam o número para ser escondido. Só que a gente queria melhorar a experiência do consumidor para ele comparar os preços. Então, a gente usava a informação do número escondido, mas a gente exibia ali. Isso a gente alinhou com todo mundo, alinhou com vendas, com marketing, com uma galera. Fez até ação para eles começarem a mandar mais, mesmo sendo escondidos. Um bocado de coisa e realmente foi muito bom. O consumidor adorou, positivo feedback. E vários corretores também gostaram. Passaram-se meses, vários corretores começaram a dar backfire, falar que não queriam, porque eles demoraram a perceber. Então, também existe esse detalhe, assim, dependendo do que você lança, eles demoram a ver que você lançou e às vezes, simplesmente, eles acham que impacta o negócio deles, mas não impacta nada, porque se você vê a foto do imóvel, dá para você dar um zoom e ver o número. Mas eles não queriam que aparecesse. E aí teve anunciante reclamando, falando que ia cancelar, enfim, a gente tentou controlar o máximo possível, mas a gente tomou a decisão de, mesmo assim, mesmo com um backfire, comprar o risco, porque era melhor para o consumidor, ele tinha uma visão de, sem pensar no consumidor, de ser melhor para ele. Então, tem vezes que sim, vai dar backfire, tem vezes que você sabe que pode dar e você quer comprar o risco. Óbvio que
Se todos eles falassem que iam cancelar, eles talvez mudassem de ideia, mas a pressão deu para segurar. Então, o ideal é você tentar prever o backfire. No caso, a gente conseguiu prever. Só que ele demorou a acontecer, isso foi mais estranho. Acho que tem um pouco de transição também. Acho que a gente tem inúmeros exemplos de backfire. Acho que um pergaminho veio vários, assim, até ouvindo exemplos aqui. Mas acho que a gente sempre se pergunta também se é a dor da transição. Acho que você tem que ter um mínimo de sangue frio. Se você quer fazer uma mudança que mexe no comportamento, efetivamente, de uma comunidade ou de algo que ele já está acostumado ou que o mercado faz assim há muito tempo, a gente sempre se pergunta, legal, e como que são as pessoas novas que estão entrando? Então, como é que é o novo corretor? Ele já está entrando de uma maneira certa, e aí talvez a gente tenha que lidar só com uma transição, ou não, isso está sendo um problema para as novas pessoas que não têm o viés. Acho que quem está acostumado com algo, mudança dói para todo mundo, assim. Mas a gente tem muitos casos de aprendizado. Acho que olhando para a natureza do nosso negócio, muito de self-service, do que é possível e até onde vai o self-service, quais são os limites. Então, a gente tinha lá atrás muito a ideia que tudo funcionaria, que tem os fluxos perfeitos, que a gente quer encarar alguns fluxos treta. A gente tem, acho que um caso emblemático para a gente foi o onboarding, que é a sua mudança para o apartamento, uma vez que você fecha o negócio. Pensa que você tem que saber onde está a chave, alguém tem que te entregar, você tem que conseguir entrar, o porteiro te liberar. Tá lá, controle de garagem, trocar as contas de nome, e a gente desenhou um fluxo maravilhoso que fazia muito sentido. Você dizia, onde que está a sua chave? Você dizia, está aqui ou lá, e isso disparava uma série de tarefas para o outro lado. Foi validado com o usuário, foi validado interno, desenhado junto com a operação. Na prática, você coloca isso na rua, o cara, putz, cliquei errado. E aí? Trigou, tem motoboy indo. E a gente falava, caramba! E a gente falou, puta, esses fluxos, aprendizado, assim, bottom line, fluxos muito complexos, se você tem muita variedade, a gente já fala, cara, tá com cara que isso não é produtizável, não vamos resolver isso agora. E aí, esse é um exemplo clássico que a gente desligou um pedaço do fluxo, foi uma conversa super difícil, as pessoas tinham acabado de colocar no ar, meses de trabalho, e a gente falou, gente, a gente está gerando mais trabalho do que solução, assim. Então, tem muitas mudanças que a gente fez, que a gente voltou atrás. Então, em serviços, ou muita mensagem que a gente mandava, lembre de trocar a sua titularidade. A gente vinha um monte de dúvida, confusão, a gente fala, cara, a gente está tentando ajudar e a gente está criando um problema. Então, a gente já desligou muita coisa de notificação, de pedaços de fluxo que a gente falou. Então, conta onde está a sua chave, se não é assim, fala com a gente e vamos tentar esperar o problema acontecer. Mas tem inúmeros casos, e a gente tenta replicar o aprendizado para outras. Então, a gente já fica alerta com a carinha desse fluxo, que vai dar pau no próximo. A gente fala, não, don't go there, e sempre vai ter alguém dizendo, não, mas eu pensei, eu desenhei um fluxograma, tá maravilhoso, em todos os casos tem uma árvore aqui, o bot vai responder, vai dar certo. A gente fala, cara, eu já estive aí, não vai funcionar. Então, acho que a gente tem muito aprendizado nesse sentido. Para a Yolanda específico agora, então, como criar um ambiente seguro e saudável para errar e testar? Primeiro ponto, tem que ser organizacional, assim, acho que a liderança e até CEO da empresa tem que ter essa visão, assim, tem que ter esse mindset. Dificilmente um gestor, um head de uma área, um head de produto sozinho vai conseguir conquistar esse suporte organizacional e criar essa cultura sozinho, sabe? Então, acho que se para você é importante estar num ambiente desse tipo, tem que observar, assim, como que está o ambiente da empresa que você está considerando. Mas, fora isso, acho que, considerando que sim, você tem o suporte e o apoio organizacional para um ambiente acolhedor para que você arrisque, você seja incentivado a tomar muitos riscos no seu dia a dia. Tem uma coisa que eu acredito muito, que eu falo muito sobre ela, assim, vocês devem conhecer, que é o Radical Candor, que é o livro Radical Candor. Então, tem uma cultura de liderança onde você desafia as pessoas a darem o melhor, eu vou te desafiar a arriscar, a ir lá, mas eu vou estar sempre mostrando que eu me importo com você. Então, assim, eu vou tentar te tirar da sua área de conforto e te dando um feedback honesto sobre quando você está errando legal e quando você está errando não legal, assim, isso para que as pessoas se sintam tranquilas, confortáveis de tocar esse erro. E isso não só entre líderes e liderados, mas entre pares também. Então, o líder tem que
incentivar e promover esse tipo de feedback entre pares para fomentar esse ambiente. É super importante isso. Eu acho que parte por exemplo também, né? Acho que quando você Total. tomou essa decisão, eu acho que toda vez que você chega em um ambiente, você vai tentar ler o seu entorno. Então, quais são os primeiros e-mails que você recebe? Quando alguém fala alguma coisa que não funcionou, como que o ambiente reage? Então, acho que a gente também tem a responsabilidade de ser portadores desse mindset. Assim. Então, à medida que você chega numa reunião que tem todos os diretores e fala, ó, a gente errou por causa disso, disso, daquilo, ou que você manda um e-mail falando, não, o erro está com a gente, my bad, vamos resolver e voltar para casa. Eu acho que você começa a incentivar de que isso é valorizado e que nada aconteceu a partir daí. E, naturalmente, as outras partes vão ficar até sem graças de se você estiver fazendo um cover as ou tentando passar panos quentes, fica feio quando todas as outras pessoas estão dizendo eu errei, isso está funcionando, isso não está funcionando. E eu acho que parte muito do exemplo de dar o primeiro passo em falar os feedbacks difíceis ou os erros e acertos do seu time e de você mesmo. E uma coisa que eu percebi é que... desculpa, eu perdi o que eu ia falar, mas bem nessa linha mesmo. Só para complementar aqui, acho que para criar esse ambiente é muito mais importante você usar as palavras corretas previamente. Então, ao tempo inteiro não fique falando funcionalidade, feature, ou vamos criar, vamos conseguir. Fale, estamos testando a hipótese tal para alcançar alguma coisa. Estamos apostando nisso para tentar alcançar alguma coisa. Então, você já previamente, na sua comunicação, de maneira sutil, querendo ou não, você já deixa em aberto que é uma aposta, que é uma hipótese. Porque você pode estar num ambiente que a cultura ainda não é completamente de experimentação. E é muito normal você estar nesse ambiente. Se você não está numa startup nova, você está numa empresa um pouco mais antiga, é muito importante você comunicar com essas palavras. Hipótese tal, aposta tal. Então, previamente, sutilmente, já começar a colocar as palavras. Era isso, lembrei. Então, a importância de mostrar para o time e para as pessoas que, quando você está falando de erro e de reconhecer falhas e tudo, você está sempre falando sobre o trabalho, né? Sobre a tarefa, sobre o fluxo, sobre a história, e nunca sobre a pessoa. Então, isso gera um sentimento de acolhimento muito grande, assim. Se vocês puderem falar, claro, já participaram de algum ambiente em que não tinha essa tolerância a erro e vocês tiveram que ou tentaram mudar isso, ou tiveram algum sucesso em mudar esse ambiente? Porque a Yolanda falou, geralmente vem do CEO e tal, vem de cima para baixo. E se não vier, assim, acho que, como o Marcel falou, não é todo mundo que trabalha num lugar em que o CEO é super tolerante e tal. Então, para a galera que não está nesses ambientes, assim, vocês têm alguma dica de como mudar isso, de como tentar fazer bottom-up na medida do possível? Difícil, hein? Bom, eu começaria com o que eu falei ainda agora, colocar as palavras certas o tempo inteiro. E, bom, se as pessoas não têm a cultura, você tem que começar a criar a cultura. Então, o próprio Lab na Cato, não que a Cato não tenha essa cultura, a gente está num nível já muito bom de experimentação, a gente está evoluindo bastante, mas parte do Lab, da ideia do Lab estar separado é para a gente conseguir ter ainda mais autonomia, porque, querendo ou não, a gente é uma empresa antiga e ainda tem áreas a serem contaminadas pela inovação, e, ao mesmo tempo, a gente dá workshops para as pessoas lá internas, ensinar, falar, criar conteúdo para eles escrito, recomendar livros para eles lerem, tanto para a diretoria quanto para o pessoal mais operacional. Então, tudo isso é importante. Você tem que educar as pessoas da empresa para elas começarem a entender o valor do que você está criando. E, obviamente, conforme a área de produto ou a área de inovação vai entregando os resultados e mostrando o que é aprender para entregar algo mais na frente, você vai contaminando as pessoas com o tempo. Então, é um trabalho a longo prazo, não é rápido, mas acho que é muito com exemplos e educação mesmo. E eu acho que, respondendo, já estive em outros ambientes diferentes, então já estive no ambiente corporativo antes e vivi muito shift de mudança, não só para startup, mas de diferentes startups. E eu acho que, como tudo em produto, parte por você fazer o seu próprio MVP, assim. Tem gente que fala, vou mudar a organização, ou não funciona. Eu falei, cara, pega um time, faz direto, faz uma aposta, assim. Você não vai conseguir estar all over e mudar tudo de uma vez. Então, acho que parte por ganhar o buy-in, especialmente quando a gente olha para diretorias ou empresas muito mais conservadoras e grandes. Eu acho que você tem que escolher, primeiro, não é a aposta dos seus sonhos, ou fazer apostas que de fato sensibilizem. O que é a dor da empresa? Então, vamos escolher uma coisa. Esse aqui que a gente quer fazer, entendo, mas a gente precisa ganhar a confiança das pessoas primeiro, assim. Então, eu acho que você tem que buscar um ciclo curto de aprendizado e funcionei, entreguei valor. E aí, talvez você não vai errar tanto ou abrir tanto as suas portas, mas acho que começar a compartilhar o processo
Isso aqui, o resultado é non-negotiable, a gente tem que fazer isso e a gente escolheu um projeto pequeno, com baixo risco, para fazer. À medida que você vai conseguindo comunicar, gente, nada muda, estamos on track. E olha aqui embaixo o que a gente aprendeu. Ou não estou querendo, isso não é um red flag, mantemos o combinado e olha aqui o que o time quer compartilhar. Pode ser um second layer, se você não quiser ler. Mas eu acho que vai muito da cultura Lean, de escolhe um time pequeno, escolhe as 2 melhores pessoas que você tem para entregar alguma coisa bacana e começa a fazer o seu rollout progressivamente. E acho que é bem importante você escolher o time certo. Você não vai escolher o time de segurança do Augusto aqui ainda agora para fazer umas experimentações loucas. Acho que faz muito sentido. Então, escolha um time que, se der errado, você vai perder pouco. Então, isso também é bem importante, é bem estratégico isso. Tem uma outra legal aqui. Erros que causam grande impacto têm uma tendência natural de desmotivar. Mesmo que a gente, enfim, foi para o aprendizado e tal, dá aquela desmotivada geral no time, no PM, às vezes no chapter inteiro. Como lidar com isso e utilizar esse aprendizado para impulsionar as pessoas? Tira férias. Se não tiver férias disponíveis. Acho que tem o lance da surpresa, assim. Acho que você sabe os projetos que vão ser treta e você sabe quem está em missões mais doloridas e traumáticas, de certa forma. Eu acho que é um pouco de alinhar a expectativa. Então, a gente fala várias vezes, gente, isso vai doer, isso vai doer. Você sai, mostra a tela, a galera sai, viu tela, já está brilhando o olho. Você fala, gente, isso vai demorar, calma. Lembra que a gente falou, vamos formalizar, esses são os riscos. No primeiro momento, isso não vai dar resultado. No segundo momento, vai dar um pouquinho melhor. Então, acho que a forma de posicionar, normalmente, se você está fazendo algo que tem um estrago ou algum side effect no curto prazo, você está tentando chegar em algum lugar melhor, assim. Então, acho que é importante que a gente não se esquece de gerenciar a expectativa e colocar o time frame de isso aqui vai colocar no ar. A gente falava, às vezes, era quase meio traumático, gente, estão preparados, vai subir, vai dar bug, vai ser um inferno a vida do CX, vamos embora, vamos sentar junto, vamos beber no final do dia. Então, acho que tem um pouco de você já estar preparado e de você lembrar o tempo todo das pessoas quais são as próximas fases. Assim, a gente coloca muita coisa no ar que, imediatamente, ele quase é um backfire, mas que a gente precisa lembrar, está dentro do planejado, lembra que a gente combinou? O seu papel não é dar certo ou só melhorar essa métrica agora, o seu papel é fazer essa missão difícil e comunicar isso de uma forma menos traumática para o resto da empresa. Mas eu acho que tem muito a ver com comunicação e gerenciar expectativas. Não sei qual é a visão de vocês. Eu concordo, e tem também, acho que, mindset. Então, por exemplo, lá no Lab agora entra uma pessoa de vendas. E a gente pivota muito o segmento, como a gente quer cobrar, o segmento que a gente, tanto o segmento que a gente vai atacar, quanto o segmento que a gente quer atacar de cobrar, quanto o segmento que a gente talvez seja o marketplace, o segmento que a gente quer agradar. E quando a gente muda lá, meu Deus, vou ter que mudar meu PID de novo, então a gente está fazendo errado, socorro, não é possível. Mas é que ela ainda não tem o mindset de lean, de pivotar, ela tem o mindset de ser aquilo e ser aquilo para sempre. Então, dependendo das pessoas que você tem no time, você também tem que mostrar e ensinar esse mindset. Nem todo desenvolvedor tem um mindset, às vezes eles são apegados aos códigos também. Então, volta de novo para o ponto de compartilhar conteúdo, mostrar o valor de aprender sempre e pivotar e entregar algo novo. Acho que passa muito pela gestão de expectativa e de como você conhece cada membro do time, assim. Então, você vai saber que tem gente que vai na adrenalina e aí deu errado, vai sofrer, vai desabar, e você vai precisar estar com a pessoa tomando a cerveja no fim do dia. E tem aquelas pessoas que você sabe que tem aquela resiliência maior, ou então que elas estão ali pelo desafio mesmo, pelo aprendizado, elas querem mais é que dê tudo errado para elas aprenderem mais e o desafio ser gigante. Então, acho que muito que a Gabi falou, de alinhar a expectativa no início e conhecer cada membro do time. Isso é legal, acho que tem uma agenda individual de cada um também, de o porquê que você está naquela missão, o porquê que agora você é a pessoa certa para fazer aquilo, até para dar as más notícias. Acho que tem um pouco de valorizar a tua contribuição como um todo e acho que de dar uma visão até de que outros times e que são altos e baixos. Lá a gente crescendo vê muito isso, às vezes o time se acha muito sofredor e à medida que você joga alguém numa retro ou põe uma outra pessoa para falar, olha tudo que eles estão passando, isso é normal, tá fácil. A gente até brincando, tem comentários às vezes em sessões de retrospectiva que quebra a perna assim, de quem está lá na lamúria, porque de fato você tem um panorama maior e que a empresa está correndo com várias apostas mais ou menos promissoras no curto prazo.
E acho que a missão de cada um tem que estar muito claro, porque que você saiu de uma entrega de curto prazo, de quick wins, e agora você está fazendo uma coisa mais long shot, que você vai ter que ter paciência, é um aprendizado importante. Pegando até o gancho da resposta do Marcelo, de falar, não vou começar a errar num ambiente de segurança, lá numa squad de segurança, né? Acho que às vezes tem erros que são maiores do que o aprendizado, né? Então, por exemplo, o time, eu fiquei sabendo recentemente ali da história de um amigo meu PM, assim, o time corrigiu um bug e um cliente ligou e falou, cara, semana passada eu demiti meu funcionário porque eu acreditei no software e não nele, e não no funcionário, né? E agora vocês estão me dizendo que o software estava com bug. Né? Então, cara, o que dizer, né, assim, para o time? Tem um aprendizado? Tem, claro, de ser criterioso com o bug, de não colocar qualquer coisa em produção sem avisar, mas a gente sabe que software sem bug é software não escrito, né? Então, na prática, assim, é lógico que o erro foi muito maior do que o aprendizado, assim, não sei se vocês já passaram por isso, e talvez até sem entrar em detalhes da história, claro, para não expor ninguém, alguma dica nesse caso, assim, que o erro foi muito maior do que o aprendizado e o que fazer, assim, né? Acho que no B2B isso é muito mais crítico, né? Porque você pode perder clientes muito rápido por causa de um problema. No B2B do Stax, em uma época, a gente estava fazendo uma grande mudança de design e a gente ativou só para um percentual da base, essa grande mudança, e por acaso esse pequeno percentual estava uma conta teste de uma pessoa que estava dando um treinamento para uma empresa ao vivo, assim, tipo num palco, uma galera, assim. E mudou e a mulher não sabia o que fazer. Ela não sabia, ela se perdeu e a gente não treinou as pessoas antes, porque a gente queria primeiro ter dados para depois testar. Ela perdeu a conta. Assim, e o grande aprendizado foi para a gente naquele momento, o erro foi maior que o aprendizado, sem dúvida saiu muito mais caro o erro. Mas o aprendizado foi, ok, a gente vai ter um ambiente separado. Toda vez que a gente for testar algo, não vai dar para segmentar, ou a gente vai ter que fazer uma escolha manualmente da segmentação. E aí sim, fazendo rollout alinhado com vendas o tempo inteiro. B2B é bem mais crítico, um erro bem mais crítico. E acho que tem casos, acho que a gente sempre tenta reverter, de fato, o problema que a pessoa estava precisando endereçar. Eu acho que tem formas de depois você compensar essa relação. Mas existem casos extremos, acho que em B2B eu já vi algumas situações também em que você tem que ser honesto em dizer, não faz mais sentido hoje atender. A expectativa do que você quer, a gente não vai conseguir. E aí eu acho que são poucos casos que você tem que conseguir ou deixar o corretor ir, ou o seu cliente ser honesto em falar, cara, eu não vou te atender, a gente vai ter essa conversa daqui a 6 meses. E eu tenho certeza que esse cliente tem mais chance de voltar para você quando você estiver maior e mais estruturado, do que você insistir em bater a cabeça em uma relação que já tá ruim. Mas eu acho que, no geral, tem erros que são irreparáveis, mas você consegue ou oferecer outros benefícios que compensem isso, ou se de fato ficou muito ruim, acho que você tem que ser honesto em tomar decisões de ou tirar esse cliente, ou ir para o próximo, ou esperar a próxima cohort, desligar alguma coisa e por aí vai. Legal, pessoal. A gente está em cima da hora, mas quer complementar alguma coisa? Eu quero só um complemento. A gente também acerta, a gente não só erra, tá? Vai ter algum talk? Happy Paths? Não tem. Não existem Happy Paths para o produto. Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês. A gente vai agora para um espaço de coffee break. Vou pedir que todo mundo, de novo, como ontem, saia da sala e leve as suas coisas, porque a gente vai abrir aqui para fazer os 2 keynotes. Então, a gente vai fechar as portas realmente. Então, levem mochilas, levem carteira, celular, não esqueçam nada. Obrigado, galera.